Cristo Jesus, o nosso Senhor. Central Music aqui na programação, tudo a ver com ele. Antes tivemos a música de Mara Lima, Pra Você Vencer. E começamos muito bem com Isaías Saad, Nívia Soares, Que Ruja o Leão. Moçada, são 10 horas e 24 minutos. Tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Hoje nós vamos responder aqui a pergunta da nossa irmã Nikésia Santos. Ela é da cidade, deixa eu ver aqui, de Dallas, nos Estados Unidos da América, né? Maravilha! Ela quer saber como entender, como explicar a parábola das 10 virgens, né? Como explicar aqui a parábola das 10 virgens. Vamos lá. Nikésia Santos, da cidade de Dallas, nos Estados Unidos da América. Cidade? Dallas, E ela quer saber como entender essa passagem, né? Porque ela já ouviu várias explicações sobre as 10 virgens e ela quer entender, né? Então vamos explicar aqui para minha amiga Nikésia Santos a parábola das 10 virgens biblicamente. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, minha amiga Nikésia. Primeiro nós devemos prestar atenção no texto, né? O texto. A gente começa com a hermenêutica prestando atenção no texto. A seguir, vamos ver aqui como é que é o texto. Porque Jesus ele usava parábolas, né? Não alegóricas, para ensinar uma verdade. Então, vale ressaltar que Jesus ele usava parábolas não alegóricas para ensinar uma verdade. Então, a parábola é o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, né? Insensatas. O quê? Não acredito. 5 insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não levaram azeite consigo porque eram ordinárias, né? Eram ordinárias. Não levaram azeite consigo, né? E tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram, né? Dormiram, mas à meia-noite ouve-se um grito: eis que o noivo sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram numa correria grande, né? Uma confusão grande. Se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as outras ficaram tudo atordoadas, né? As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está apagando, aquela coisa toda. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós. E vós, ide então aos mercadores e comprai o vosso azeite. Bem feito para elas, né? Bem feito para elas. Ninguém mandou ser imprudentes. Então, tá aqui o texto, né? Já lemos o texto. Então, tendo elas ido comprar, chegou o noivo, os que estavam preparados, entraram com ela para as bodas do cordeiro, né? As bodas, né? E fechou-se. Não tem cordeiro, né? Não tem cordeiro, não. Não tem cordeiro aqui nessa boda. Entraram para as bodas, né? Com as bodas. Então, fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, as imprudentes, né? E disseram: Senhor, abre-nos a porta. E bateram, abre-nos a porta, né? E ele, porém, respondeu: verdade vos digo que não vos conheço. O quê? Não acredito. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Tá aqui a parábola, né? Tá aqui a parábola. Então, toda parábola,
presta atenção aí, ordinário. Presta atenção. Toda parábola, ela foi contada para enfatizar uma verdade. A verdade central contida aqui no último versículo. Então, a gente há uma necessidade de se estar preparado para a volta de Cristo. Esta parábola, viu, Nikésia? Há uma necessidade de estarmos preparados para a volta de Cristo. Os pormenores, ainda que interessante, não são assim, neste caso em especial, de grande importância para a interpretação e podem mesmo até se tornar um obstáculo para o intérprete descuidado. Por exemplo, em certa ocasião, eu vi um jovem pregando, foi pregada uma mensagem baseada na passagem, nessa passagem. Um jovem estava começando na arte de pregar, né? Não vou falar que esse jovem era eu. Após a leitura do texto, seguiu-se a explicação detalhada de cada parte da parábola. E ele conseguiu, em sua interpretação, descobrir quem eram as virgens. Conseguiu. Quem era as nécias, quem eram as imprudentes. O significado do óleo, né? Das lâmpadas e dos outros detalhes. Só que não descobriu, ou pelo menos não descobriu a verdade central, né? Ele não descobriu a verdade central daquele texto. O quê? Não acredito. Aquilo que Jesus ensinou a utilizar esta parábola, então não conseguiu descobrir. Provavelmente isso aconteceu porque, por ter o intérprete, no caso era eu, entendido que se tratava de uma parábola alegórica e não de uma parábola não alegórica, a qual contém uma verdade central. Depois de muitos anos eu descobri isso. Não acredito. Então, é só dar uma olhada, ainda que rápido, no contexto onde se encontra o texto. Então, também poderia ter sido útil para uma interpretação melhor as duas parábolas anteriores. As parábolas anteriores a esta, elas giram em torno do mesmo assunto. Não acredito. É verdade, é só ir dar uma olhada. Então, veja o que dizem alguns desses textos que antecipam esta parábola. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24:36. Mateus 24:42 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E Mateus 24:44 vai dizer o seguinte: por isso, ficai também vos apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Mateus 24:50 diz assim: virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera e numa hora de que não sabe, né? O quê? Não acredito. Portanto, se eu tivesse atentado para isso, né? Naquele tempo eu não era pastor, não era nada. Na verdade, ainda não sou nada, porque quem é tudo é Ele. Então, se eu tivesse atentado para isso aqui, eu tinha chegado à conclusão da mensagem central, né? Que a gente deve estar preparado para o momento do arrebatamento e da volta de Cristo. Agora, leia novamente o versículo 13 de Mateus 25 e note a semelhança da verdade central da passagem toda. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. São pequenos detalhes, mas que mudam completamente o entendimento das mensagens da Bíblia. Vale a pena esforçar-se a procurar com zelo o significado correto, aquilo que Deus mesmo tem a nos dizer, seja nesta ou naquela
de forma literária. Tá bom? E no final, chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é inerrante e infalível palavra de Deus, tá bom? Então, depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Eu prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã, com mais um Bom Dia Super Dia. Perdeu o uau, não é que a Bíblia tinha razão? Daqui a pouquinho, vá lá no YouTube, que tá lá no nosso canal no YouTube, e se inscreva por lá e compartilhe também essa mensagem, porque todos devem conhecer a palavra de Deus, tá bom? Nos ajude a espalhar a palavra de Deus, tá bom? Agradeço o seu carinho, agradeço sua audiência e desejo uma boa tarde para vocês. Vou deixar vocês com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. Tô indo, fui! Chegamos ao final de mais um programa. Bom dia, Super Dia! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.